Fala galera, paz do Senhor. Eu queria trazer uma palavra bem breve para a meditação dos irmãos que se encontra em 1 Samuel, que vai falar sobre os dois filhos de Samuel, o primogênito, que é chamado o nome Joel, e o segundo filho, que se chama Abias. A Bíblia vai mencionar que eles são levantados como juízes pelo próprio pai Samuel sobre Israel, num lugar chamado Berseba. Só que a Bíblia vai mencionar que esses dois não seguem o caminho do pai. A Bíblia vai falar que eles são corrompidos e eles fazem fora do juízo. Ou seja, ele faz totalmente o oposto do chamado que eles tinham para fazer. A palavra avareza, para deixar claro, significa pessoas que amam ao dinheiro, pessoas que idolatram a riqueza. Só que se você pegar para ler a Bíblia, em 1 Samuel, você vai ler lá que eles foram inclinados para a avareza logo após eles receberem o chamado de juiz. E quando a Bíblia menciona que eles se inclinam para a avareza, ou seja, para o amor ao dinheiro, os anciões se reúnem entre si, vão até Samuel e falam assim: Samuel, nós queremos um rei para reinar sobre nós. Só que os seus filhos não podem porque eles não seguem o mesmo caminho que você segue. Ou seja, todo mundo esperava que aqueles dois, ou um daqueles dois, poderia ser rei. E aqui é uma parte que o Espírito Santo ministrou comigo, que tem pessoas que perdem grandes oportunidades por se inclinarem no pouco que Deus levantou eles. Vou repetir, vou falar de novo. Tem pessoas que não tinham nada e era super humilde. Só foi Deus exaltar um pouco eles que eles começam a se mostrar. Tem gente que fala assim, ó, o dinheiro muda a pessoa. Tá errado. Essa palavra tá errada. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só revela quem elas sempre foram. Só não tinha a oportunidade de expressar quem elas eram. Eu conheço pessoas, desculpa o termo, mas que são pobres, não têm condições financeiras e são soberba. Eu conheço gente que tem uma condição melhor e é simples. Eu conheço gente assim, que tem condições, mas só de estar na praia tá curtindo, só de estar na praia tá feliz. Então, eles perderam uma grande chance de virar rei porque se inclinaram para a avareza. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Tem gente perdendo grandes oportunidades porque não sabe ser humildes para reconhecer aonde eu coloquei eles. Porque é só, meu irmão, é só Deus exaltar que a pessoa já esquece quem colocou eles lá. Que Deus exaltou eles. Samuel não gostou das palavras dos anciões e foi mal aos olhos de Samuel, e ele foi orar a Deus. Quando Samuel ora a Deus, quando eu li isso, irmão, o meu coração ficou triste, porque a Bíblia não está falando ali que Deus falou de uma forma triste, mas da forma que Deus se expressou, dá para entender o quanto ele fica chateado com o povo de Israel. Olha o que Deus vai falar com Samuel. Samuel, faz o que eles te pedem, escuta a voz deles, porque eles não estão te negando, eles estão negando a mim. Porque desde que eu tirei eles do Egito até o dia de hoje, eles estão me negando, eles fazem isso comigo. Eles me deixam de lado para adorar a outros deuses e eles não querem que eu reine sobre eles. Olha isso, irmão, pode ler lá. Eu fiquei com o coração chateado, triste, por ver a forma que Deus se expressa. Mas sabe também o que é interessante? Que Deus vai falar assim, ó, mas também avisa para eles que o rei que eles estão querendo colocar, eles vão querer pegar os filhos jovens deles, colocar de frente na guerra, num carro de guerra para guerrear na frente dele, para ficar afiando espada, e eles vão querer pegar as filhas dele para fazer elas de perfumistas e padeiras para eles. Vão pegar os eunucos deles, vão pegar os servos e as servas, vão ir até a vinha dele, pegar as melhores vinhas, melhores trigo, melhores olívias, tudo para dar aos servos dele. E quando eles quiserem clamar pelo rei deles, eu não vou dar ouvidos. E sabe o que os anciãos, quando o Samuel chega até os anciãos e fala isso tudo que Deus falou, eles vão dizer assim, ó, não, mas a gente quer um rei que reine sobre nós. Eles estão mesmo escutando o que Deus está falando para ele, dando conselho para ele, direcionamento. Eles vão falar que eles querem um reino
da mesma forma que as outras nações têm um reino para enfrentar a guerra deles. Ou seja, mesmo Deus dando conselho do que se vocês querem um rei da mesma forma que as outras nações têm, se prepara, porque os reis das outras nações pegam os seus filhos, pegam as suas filhas, pegam os seus servos, suas servas, pegam os melhores frutos da tua terra. Se prepara, vocês querem rei, né? E eles mesmo assim estão querendo rei. E aqui vai o direcionamento para as pessoas que ficam se questionando a Deus, falando assim, ó, eu tô clamando a Deus, Deus não me responde, eu tô querendo uma resposta sobre o meu casamento, parece que Deus não tá me ouvindo. Por que Deus não tá me escutando? É porque Deus está dizendo assim, ó, o que eu tinha que falar contigo, eu já enviei o Samuel, agora eu só tô esperando. Você lembra que eu falei? Pode colocar a mão, tu tá querendo, eu vou te dar. Mas na hora que você clamar por mim, eu não vou te escutar. Tem gente, irmão, que vai entrar no relacionamento, aí conhece a pessoa, aí a menina tá começando a conhecer o namorado, ou vice-versa, o namorado tá conhecendo a menina. E aí ele fala assim, ó, Senhor, é essa mulher que é para me casar? É esse homem que é para me casar? Senhor? Me mostra, me revela se é ele, que é a mulher, a minha esposa, o meu marido. Você começa a conhecer ele, e aquele homem que contigo era só carinhoso, Deus vai começar a abrir seus olhos. Aí você vai ver que o rapaz, ele trata mal a mãe. Tudo que a mãe pede para ele fazer, ele faz questionando, faz reclamando. Não move uma palha sem a mãe estar mandando. Ele, que só te chamava de minha princesa, minha rainha, não tá te dando atenção, não tá querendo ficar contigo. E aí você tá dizendo assim, Senhor, será que é para mim ficar? Aí você vai e casa com essa pessoa. Você casou sabendo que ele não era carinhoso. Passou um tempo no casamento, aí você tá dizendo, Senhor, eu não sabia, Deus. O Senhor tinha falado comigo que ele não era carinhoso. Eu até vi que ele não era carinhoso, mas eu achei que ele ia mudar. E agora eu tô aqui 9 anos casada com esse traste e ele não muda, só me trata como uma Fiona. Parece que ele é Shrek e eu sou a Fiona, só me trata mal, Senhor. Deus, eu posso pedir o divórcio, é para mim pedir o divórcio, você vai mudar ele, o que o Senhor vai fazer? Deus está dizendo, você pediu para me revelar quem ele era, eu te mostrei. Você quis colocar a mão. Agora, meu irmão, é forte. É muito forte isso aqui. Isso aqui, se você pegar isso aqui como uma pérola, a Bíblia fala para a gente não jogar pérola para os porcos. Provérbios, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim como a prata buscares e o tesouro escondido às esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso aqui é uma sabedoria, um conhecimento para a sua vida, meu irmão. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 1, versículo 5, para o sábio ouvir e crescer em doutrina. Tem pessoas que viram sábio só por ouvir. Eu aprendi com a minha mãe o seguinte, Xande, as dificuldades, os problemas que eu passei na minha vida, eu te conto para você não precisar passar. Mas se você quiser passar, o problema é teu, tu vai aprender da mesma forma. Eu aprendi isso com a minha mãe, que ou eu aprendo olhando os outros passar, ou eu aprendo comigo passando. E o sábio, ele aprende a dificuldade olhando as pessoas passando, ele não precisa passar. Então aprenda o que eu estou te falando, porque isso aqui é uma pérola, isso aqui vale mais que dinheiro, meu irmão. É para você ser feliz na sua vida. Da mesma forma que Deus estava explicando, falando, ó, vocês estão pedindo rei, mas eu já vou avisando, se vocês me clamar, eu não vou escutar. Não adianta ficar, porque tem pessoas que acham que Deus vai te tratar com mimo. Meu irmão, Deus te ama como filho, mas te prepara como um guerreiro. Deus não é aqueles pais que quer mimar os filhos. Então aprenda isso. Quando você quiser botar a mão em alguma coisa, fazer uma decisão, escolher algo, escolhe em Deus, amigo. E aprende. Deus, de fato, ele revela. Às vezes ele te mostra quem é seu amigo por uma atitude, por uma fala. Às vezes você tá assim, ó, Senhor, esse trabalho é para mim, e aí o trabalho vai te tirar da igreja, tu não vai ter tempo para ir na igreja, tu não vai ter tempo para ir no culto, tu não vai ter tempo para buscar a Deus dentro de casa, tu não vai ter tempo para jejuar, e aí tu tá falando, pô, eu tô precisando tanto de um trabalho e esse aí vai tirar todo o meu tempo com Deus. Será que esse trabalho é do Senhor, Deus? Tu acha que é? Tu acha que Deus prefere te prosperar do que salvar sua vida? Será que esse relacionamento é para mim? Aí eu já falei da parte dos homens, correto? Agora eu vou falar das mulheres. Aí tem um homem que tá assim, ó, será que essa mulher é para minha vida? Aí a mulher
só murmura da mãe, só fica falando que a mãe não faz nada para ela. A mãe pede para ela cozinhar, ela não faz nada, ou quando faz reclamando. Ela só fica deitada dentro de casa, não trabalha, não estuda, só fica em casa com o bumbum deitado no sofá, só murmurando da vida. Ai, porque minha mãe não me dá isso, minha mãe não dá aquilo, minha mãe não dá isso, minha mãe não dá aquilo. Aí a própria mãe dela fica falando, ó, fulano é assim, hein? A minha filha, ela é minha filha, eu amo ela, mas eu tenho que te falar. Ela não arruma a casa direito, ela não faz comida direito. Quando faz reclamando, e quando arruma a casa, arruma muito mal. Ah, pô, a mãe dela tá falando isso pra mim não casar com ela. E quando você casa com ela, você fala assim, meu irmão, porque eu não escutei a minha sogra? Eu fico trabalhando dia e noite para dar o melhor para ela e nada para ela tá bom. Eu chego em casa, eu só peço um copo d'água, falo, amor, tem como tu me dar um copo d'água? Ah, tá achando que é rei, né? Tu tem um rei na barriga, tu não pode levantar para pegar um copo. Caramba, eu só te pedi um copo d'água, você tá aí em pé. Você tá entendendo? Então fique atento para a voz de Deus, porque às vezes Deus fala contigo da mesma forma que eu te falei já, e eu vou repetir. Deus fala contigo por uma atitude da pessoa, por uma fala da pessoa, por um comportamento da pessoa. Então fica atento para a voz de Deus, irmão. Essa é a palavra pro dia de hoje. Se você quer aquilo que Deus não tá no negócio, Deus vai permitir você pegar, você entrar. Só que quando começar a dar ruim, não questione a Deus, porque Deus não vai te ouvir. Só que Deus é tão misericordioso e a sua graça é imensa sobre a nossa vida, que mesmo com ele dizendo para o povo de Israel que mesmo eles clamando pelo rei, ele não iria escutar, aí vem Deus falando assim conosco em Lamentações capítulo 3, versículo 29. Ponha a sua boca no pó, que aí talvez haja esperança. Deus, eu não vejo saída para o meu relacionamento. O que eu faço? Eu falei que eu não ia te responder, mas põe a sua boca no pó, aí há esperança, porque vai que eu te responda. Certa feita, Deus vai chegar até Davi e vai falar assim, ó, Davi, é o seguinte, por causa do seu pecado, eu vou te dar 3 opções. Vou fazer o povo passar fome, ou eu vou matar um montão de gente, ou eu vou te jogar na mão dos teus inimigos. O que você escolhe? Aí Davi, com a sabedoria, olha a sabedoria, irmão, meu irmão, peça sabedoria, sabedoria se pede e recebe de graça. Olha com a sabedoria que Davi vai falar, Senhor, não faça os homens morrerem e nem as pessoas passarem fome, porque não foi eles que pecaram. Não me lança na mão dos meus inimigos, porque certamente eles não me deixarão sair de lá vivo. Me lance na tua, Senhor. Talvez o Senhor lembre da sua misericórdia por mim. Só que a Bíblia vai dizer que terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Ou seja, se Davi está mandando assim, ó, Senhor, me lança na tua mão, talvez o Senhor lembre da sua misericórdia, ele tinha um sério risco de morrer na mão de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, não temais ao homem que pode matar o seu corpo, temais a Deus que pode matar o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Ou seja, não temas o homem que pode matar seu corpo, porque o homem pode matar ele? Pode, mas você tem um espírito, ou você vai viver eternamente no paraíso, ou tu vai ser condenado para o inferno. Mas agora Deus pode matar o seu corpo e lançar o seu espírito, a sua alma no inferno. Então Davi, ele está sendo sábio para tocar em coração de Deus, por isso que ele é o segundo coração de Deus, irmão. Porque Davi, de 10 mandamentos, ele pecou 8. Só não deixou de honrar pai e mãe e só não adorou outros deuses. De resto, ele pecou em tudo. Só que ele era um homem que reconhecia os erros dele e sabia como tocar em coração de Deus. Senhor, eu já clamei de todas as formas e parece que o Senhor não está me escutando. Será que é porque eu fiz uma decisão errada? Será não? Com certeza é. Só que, como Davi, aprenda a tocar em coração de Deus. Como, Alexandre? Sendo sincero, íntegro, reto e, mais importante, sendo humilde para reconhecer aonde que você errou. Essa é a palavra de hoje. Da mesma forma que você não deu ouvidos à voz de Deus quando Ele te deu um conselho, é assim que Ele também vai te retribuir, não te escutando. Só que assim como Davi, aprende a ser humilde para reconhecer e entre na presença dEle se humilhando.